Boa tarde, alunos do ciclo 3, do sexto e do sétimo ano. Estamos aqui na nossa segunda videoaula desse momentinho de quarentena. E antes de começar o vídeo, gostaria de ceder meus direitos de imagem ao Colégio Viver para que ele use essa videoaula da forma como melhor lhe convier. Hoje a gente vai tratar de 3 assuntos. Vamos falar do uso da vírgula, vamos falar de outras situações em que a vírgula é obrigatória, do vocativo e de um gênero textual que a gente ainda não trabalhou, que seriam os diários. Bom, para começar, vamos pensar no vocativo. Vocativo é aquele que evoca. Vocativo é um chamamento. E ele é usado no discurso direto. Lembra da última aula? Discurso direto é aquele que a gente conta alguma ação, descreve alguma ação, quando a gente se coloca no papel do narrador. Então, era um lindo dia de sol em Cotia, quando o Lucas me convidou para brincar de jogar bola. Isso é um discurso indireto. Estou contando sobre algo que aconteceu comigo ou com o outro. E o discurso direto é quando a gente dá voz ao personagem, quando quem está enunciando é o texto de quem está enunciando. Então, nesse exemplo que eu dei, era um lindo dia de sol em Cotia, quando o Lucas me perguntou se eu queria jogar bola com ele. E eu respondi, 2 pontos, pula a linha, travessão. Claro, Lucas, bora bater uma bola. Claro, Lucas, bora bater uma bola, é o discurso direto. No discurso direto aparece uma partícula muito recorrente que vocês também costumam usar, que é esse vocativo, que é o chamamento. Então, olha o exemplo aqui. Daniel, desliga o videogame e vai fazer a tarefa. É alguém falando comigo, é alguém que me chama, é alguém que evoca o meu nome, Daniel. Portanto, Daniel, nessa sentença, é o vocativo. E qual a regra da vírgula quando aparece um vocativo? Sempre, 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 sempre destacá-lo com a vírgula. Agora, o vocativo ele pode aparecer tanto no começo, quanto no meio, quanto no final da sentença. É preciso estar atento para isso. Então, nesse exemplo, você gostaria de comprar alguma coisa, senhor? Senhor é a forma como eu chamo o meu interlocutor, aquele com o qual eu estou conversando. Então, também preciso separá-lo com vírgula. E o vocativo pode vir no meio da sentença. Olha aqui esse exemplo. Quando assistir a videoaula, querido aluno, veja até o final. Isso é verdade, hein? Não dá o pause, não interrompa a aula, assista ela até o final, que é onde eu dou as orientações para as tarefas. Então, olha o vocativo, a forma como eu chamo o meu interlocutor, no meio da sentença. E aí o que eu faço? Coloco entre vírgulas. Percebem? Agora, o vocativo não precisa ser necessariamente o nome de uma pessoa ou um pronome de tratamento, como senhor, como querido. Também pode ser um nome de uma outra coisa qualquer que eu evoco. Por exemplo, ó Brasil, vê se toma atento e fica em casa na quarentena. Esse ó Brasil é o vocativo, é a entidade que eu evoco, que eu chamo. E não é uma pessoa, mas ainda assim é um vocativo. Suave, tranquilo. Em que outros lugares, de que outras formas o vocativo nos aparece? Nos e-mails. É comum nos e-mails, talvez até por uma herança das cartas que a gente escrevia antigamente, até a década de 80, 90, né? O uso de uma saudação seguida de um vocativo ou de um vocativo seguido de uma vocação para começar o texto. Então, quando eu escrevo para o aluno, eu coloco lá, querido aluno, como vai? Querido aluno é o meu vocativo, como vai? A saudação. E eu separo, destaco o vocativo com o uso da vírgula, percebe? Aqui, olá, professor. De novo,
professor é o vocativo. Olá é uma saudação. E aí eu separo com vírgula. Não confundir com querido aluno ou caro aluno, caro professor. Nesse caso, não é uma saudação, é um pronome de tratamento junto com, junto com o vocativo. Nesse caso, eu não separo esses dois termos, só separo a saudação do vocativo. Tá claro? Espero que vocês possam experimentar, utilizar isso, sobretudo nas trocas de e-mail, nessa nova plataforma que a gente está testando aqui, que é o Google Class. Aliás, antes da gente passar para o próximo tópico, gostaria de dizer que para mim é uma grande descoberta essa ferramenta e eu sugiro vivamente que vocês explorem essa ferramenta, porque certamente assim que a gente retornar para as aulas, seguiremos nas aulas de língua portuguesa a nos utilizando dessa ferramenta tecnológica de ensino que eu estou achando cada vez mais interessante. Outro assunto de hoje é a conjunção pois. A conjunção pois, ela pode ter dois sentidos diferentes. Vocês já usam elas nos textos de vocês. Então vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Essa quarentena é chata e é legal, pois eu posso acordar mais tarde, mas não vejo meus amigos. Se a gente substitui esse pois por porquê, a sentença continua com sentido? Eu acho que sim, vamos ver? Essa quarentena é chata e é legal, porque eu posso acordar mais tarde, mas não vejo meus amigos. Esse porquê eu posso acordar mais tarde é a causa dessa sentença principal. Essa quarentena é chata e é legal. A consequência dela, a causa dela, o efeito que ela promove é eu posso acordar mais tarde, mas não vejo meus amigos. Nesse caso, eu coloco a vírgula antes da conjunção. Vejamos agora o outro exemplo. Terminei de digitar meu texto. Deverei, pois, enviar ao professor. Esse pois não cabe o porquê aí. O que cabe é uma outra conjunção. Portanto, logo. Nesse caso, quando o pois tem o sentido de portanto, logo, aí eu marco a vírgula antes e depois da conjunção. Olha aqui. Deverei, pois, enviar ao professor. Antes e depois. Um pouquinho mais complicado do que a questão do vocativo, mas com o tempo e com a prática e com a atenção voltada para isso, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Vamos aqui, então, a nossa produção de texto, o estudo do gênero textual dessa aula. É o diário. Mas antes de entrar no diário, vamos refletir sobre algumas palavras que eu coloquei aqui. Carteiro, lembra que palavra? Carta. Aquele que entrega carta. A profissão de quem entrega carta, carteiro. Padeiro, pão. Aquele que faz o pão. Aquele que produz o pão, padeiro. Chaveiro, chave. Aquele que copia as chaves, que abre fechaduras, é o chaveiro. Uma curiosidade, esse sufixo, essa partezinha que vem aqui depois da palavra eiro, ou no final da palavra, melhor, eiro, na língua portuguesa ela costuma designar profissões. Ah, mas professor, brasileiro tem esse sufixo, mas não é profissão. Será? Porque no início da colonização do Brasil, as pessoas chamavam aqueles que extraíam o pau-brasil de brasileiros. Então, o nome que designa a nossa identidade, a identidade do povo do Brasil, são aqueles que trabalhavam com o pau-brasil, os brasileiros, os profissionais do pau-brasil. Uma curiosidade apenas. O que nos interessa aqui, de fato, é, quando eu digo diário, que palavra lhe vem à cabeça? Vamos ver se você acertou? Dia. Tenho certeza que você acertou.
Somos todos aqui muito inteligentes, muito espertos. Dia. Portanto, diário é um gênero textual em que eu escrevo as coisas que eu vivi no dia. Essas coisas podem ser tanto do mundo físico, das questões práticas, ou seja, a descrição dos lugares em que eu fui, das coisas que eu fiz, como podem tratar da minha subjetividade, das coisas que ficam dentro de mim. Então, por exemplo, os meus sentimentos perante alguma situação, alguma questão, ou então a minha imaginação. Eu brinco de alguma coisa e me imagino em outro mundo, me imagino vivendo outras coisas. Tudo isso pode ser registrado num diário. Portanto, a tarefa que vocês têm a fazer é abrir o formulário que está aqui nessa aula do Google Class, escrito Diário de Quarentena, e lá vocês vão encontrar um arquivo onde vocês vão preencher, em que vocês vão preencher o nome de vocês, a série de vocês. Aí vocês vão encontrar dia 31, dia 30, dia 31, dia 1º, dia 2, dia 3. Vocês vão pular uma linha e escrever como foi o seu dia, o que você fez, do que você brincou, o que você queria fazer, mas não fez, o que você está sentindo, como estão as pessoas da sua família, sobre o que vocês conversam, o que vocês comeram e o que vocês imaginaram, o que passou pela cabeça de vocês nesse dia. Vamos atentar que diário é isso mesmo, se escreve todo dia. Então, todo dia vocês vão escrever pelo menos um parágrafo. Mas, vamos lembrar do parágrafo que a gente discutiu em sala? Se você tratar mais de um tópico, ou seja, se você for falar das coisas que você comeu, das coisas que você conversou, das coisas que você sentiu e das coisas que você imaginou, a gente está falando de 4 parágrafos. Se você vai falar das coisas que você brincou e das coisas que você imaginou, a gente vai falar de 2 parágrafos. Pode até misturar as 2 coisas no mesmo parágrafo, professor? Pode, mas tomem cuidado para não ficarem parágrafos excessivos. Se utilizem do parágrafo, mesmo que seja um parágrafo com linhas curtas, mas use o parágrafo para delimitar os tópicos, os assuntos do seu texto. Combinado, gente? Muito bem. Portanto, como eu disse, vocês vão escrever todos os dias até sexta-feira tudo que vocês fizeram durante o dia. Se quiserem fazer no fim de semana também, tudo bem, mas não é obrigatório. O que é obrigatório é fazer o registro do seu dia todos os dias de segunda a sexta-feira. Tá bom? Aqui também na Google Sala de Aula, a gente tem uma outra atividade que são 2 perguntas que você vai responder no próprio Google Sala de Aulas. Mas eu quero que vocês façam isso lá pela quinta-feira, porque eu quero que vocês experimentem a escrita do diário antes de responder. Enquanto vocês vão produzindo o diário de vocês, segunda, terça, quarta, pensem nessas questões. Para quem se escreve no diário? E por que se escreve um diário? Depois que vocês tiverem começado a trabalhar com o diário, aí vocês respondam essas perguntas também até sexta-feira, de preferência na quinta, para ter uma folguinha e também ter tido um tempo para vocês experimentarem esse gênero textual, aqui mesmo no Google Sala de Aula. Nessa questão, um mínimo de 3 parágrafos por questões. Entrega na sexta-feira. Antes de me despedir, gostaria de saber se vocês brincaram de Cidade Dorme com a família de vocês. Brincaram? Então olha só, que tal fazer um comentário no mural do Google Sala de Aula sobre como foi a experiência, até para a gente poder trocar ali algumas estratégias para tanto descobrir quem é o lobisomem, como para a gente falsear, disfarçar, dissimular quando a gente é o lobisomem. Vamos trocar um pouquinho de experiências ali no mural
do Google Sala de Aula, que tal? A gente faz um chat ali durante a semana. Gente, beijoca, lavem as mãos, fiquem em casa e até a próxima semana aqui com mais uma videoaula e em breve em sala de aula, tá bom? Um beijo e até mais.